Olá, sejam bem-vindos ao site refisdacrise.com.br e pretendemos tratar neste vídeo sobre a utilização do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa para a quitação de multa e juros relativamente aos débitos incluídos no parcelamento especial da Lei 11.941, ou seja, o refis da crise, o refis 4. Primeiramente, cumpre dizer que o artigo 1º, parágrafos 7º e 8º da Lei 11.941 de 2009 trata desse assunto, trata da utilização. Parágrafo 7º. As empresas que optarem pelo pagamento ou parcelamento dos débitos nos termos deste artigo, que se refere ao parcelamento, poderão liquidar os valores correspondentes à multa de mora e de ofício. Então veja, primeira observação, o prejuízo fiscal, a base de cálculo negativa serve para quitar a multa tanto de mora como também a de ofício. E também os juros moratórios, inclusive as relativas a débitos inscritos em dívida ativa, com utilização do prejuízo fiscal da base de cálculo negativa próprios da empresa. Ou seja, não há possibilidade de se comprar prejuízo fiscal de terceiros. Essa possibilidade existia no refis 1, o refis lá de 2000. O atual refis, o refis da crise, o refis 4 da Lei 11.941 não admite essa compensação, essa quitação, amortização de multa e juros com prejuízo fiscal de terceiros, somente prejuízo fiscal e base de cálculo negativo próprios do contribuinte que estará utilizando esses créditos fiscais. O parágrafo 8º ainda do artigo 1º da Lei 11.941 dispõe que o valor, fala das alíquotas desse crédito. O valor a ser utilizado será determinado mediante aplicação sobre o montante do prejuízo fiscal e da base negativa das alíquotas de 25% sobre o prejuízo e 9% da base de cálculo negativa, chegando assim nos 34%. Então é um benefício fantástico, extraordinário, excepcional, maravilhoso para as empresas do lucro real que possuem, portanto, prejuízo fiscal, no caso do imposto de renda, e base de cálculo negativa da CSLL. É um crédito muito interessante para estas empresas. Aliás, até a título assim, de sugestão, as empresas que estão hoje no lucro presumido, até mesmo o Simples Nacional, e possuem altos débitos altíssimos, e entrou aí porventura no refis da crise, ou não entrou no refis da crise, isso é irrelevante, fica a sugestão, principalmente quando a empresa já está inativa ou está com um faturamento muito pequeno, muito menor do que era antigamente, de optar pelo regime do lucro real. Afinal de contas, só a atualização desses débitos, que gera despesa para fins contábeis fiscais, essas despesas vão gerar altos prejuízos fiscais, base de cálculos negativos, que quem sabe num próximo refis poderá servir também para a quitação de multa e juros. Quem sabe no refis da Copa, no refis da Olimpíada ou outro tipo de refis que nós teremos aí no futuro, a legislação federal também não abra esta oportunidade. Então a gente tem até recomendado a alguns clientes nesse sentido, olhar para o lucro real também sob esse enfoque, essa perspectiva futura. Ainda sobre a liquidação de multa e juros com créditos decorrentes do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL, os artigos 27 e 28 da Portaria Conjunta número 6 da Receita Federal da PGFN número 6 de 2009 também versam sobre esse assunto, que fica a título de recomendação. O que vale assim pincelar dessa portaria é o artigo 27, parágrafo 7º, que traz aí um certo conforto, uma segurança para os contribuintes que pretendem utilizar esse prejuízo e a base de cálculo negativa, seja para o pagamento à vista, liquidação de multa e juros no pagamento à vista, como também no parcelamento comum em até 180 meses. Esse parágrafo 7º, de uma forma especial, ele esclarece que se por acaso a Receita Federal ou a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
detectar alguma irregularidade, alguma defasagem, algum superfaturamento ou uma utilização incorreta da base de cálculo do prejuízo fiscal, a consequência não é a imediata exclusão do contribuinte no parcelamento especial ou no pagamento à vista com os benefícios da Lei 11.941. O que a lei determina é o seguinte: uma vez constatada irregularidade quanto aos montantes declarados do prejuízo fiscal, que obviamente acaba implicando em redução total ou parcial dos valores utilizados, o parágrafo 7º do artigo 27 dispõe o seguinte: as multas e juros indevidamente liquidados serão restabelecidos e recalculados os débitos indevidamente amortizados. É óbvio, né? Vai estornar, vai glosar esses créditos e, consequentemente, os débitos de multa e juros vão reaparecer. 2. Tratando-se de débitos incluídos em parcelamento ativo, aqui é importante, você optou, por exemplo, em 180 meses, quitou 100% da multa e juros, e depois vem a fiscalização e apura que não poderia ter abatido 100%, mas 50%, vamos dizer assim, das multas e juros. As prestações anteriormente liquidadas pelos valores declarados serão restabelecidos em cobrança. Então vamos supor que há a consolidação dos débitos, vamos supor que agora em fevereiro de 2011 os débitos sejam efetivamente liquidados e apurou-se uma compensação de 100% da multa e dos juros. Aí vamos supor aqui também em outubro de 2011 a Receita Federal apurou, não poderia ter sido deduzido 100% das multas e dos juros, mas apenas 50%, o que implicaria também, a título aqui de exemplo, numa dívida a título de multa e juros de R$100 mil. Então teria R$100 mil a pagar a título de multa e juros. Isso no mês de outubro, por exemplo, de 2011. O que vai acontecer? A Receita Federal vai notificar o contribuinte a regularizar as parcelas até então vencidas. Então, se a consolidação se der em fevereiro, nós teremos fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 9 meses. 9 meses para serem acertados, regularizados relativamente às multas e os juros do parcelamento. Então não vai ser necessário, portanto, o pagamento total à vista dessa multa e juros indevidamente liquidados ou que não foram liquidados pelo prejuízo fiscal da base de cálculo negativo. Vai haver o respeito, vai ser observado o número de parcelas até então vencidas. O contribuinte terá 30 dias para contar da ciência dessa recomposição para acertar essa multa e juros proporcionalmente ao valor do parcelamento. Agora é óbvio, se o contribuinte optou pelo pagamento à vista do débito, e utilizando o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativo, nesse caso ele não terá a oportunidade de parcelar, ele terá que pagar na chincha mesmo à vista todos esses valores. Então essas seriam algumas considerações referentes ao prejuízo e à base de cálculo negativa quanto ao refis, ao procedimento do refis da crise. Fica, portanto, aí as nossas recomendações, as nossas orientações e, é claro, estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários.